E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema no qual nós precisamos determinar quantos conjuntos de duas skins diferentes Júlio pode escolher. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva para acompanhar as novidades que são postadas diariamente aqui no canal. Então vamos para o problema. No enunciado nós temos o seguinte: em um jogo de videogame, Júlio pode escolher duas skins de animais diferentes para utilizar durante o gameplay. No total, há 6 skins disponíveis. Quantos conjuntos diferentes de duas skins ele pode escolher? E para responder a esta pergunta, nós vamos resolver este problema de duas maneiras diferentes, sendo que na primeira delas nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem, e na segunda nós vamos utilizar o conceito de combinação simples. Então inicialmente vamos pensar no princípio fundamental da contagem. Pelo enunciado nós sabemos que Júlio vai escolher duas skins de animais diferentes, e para fazer essa escolha, há 6 skins disponíveis. Portanto, se nós pensarmos na ordem da escolha, nós temos que, para escolher a primeira skin, ele tem 6 possibilidades, e para escolher a segunda skin, ele tem 5 possibilidades, uma vez que ele já escolheu uma nesta primeira escolha. E para determinar as maneiras diferentes de escolher duas skins, nós podemos multiplicar 6 por 5 e nós vamos obter um total de 30 maneiras de escolher duas skins. E dessa maneira que nós fizemos, nós estamos considerando a ordem da escolha. Mas o que isso significa? Isso quer dizer que estamos contando, por exemplo, a situação na qual ele escolhe primeiro a skin de tubarão e depois a skin de guaxinim. Mas nós também estamos contando a situação na qual ele escolhe primeiro a skin de guaxinim e depois a skin de tubarão. No entanto, nessas duas possibilidades que nós elencamos, o conjunto de skins é o mesmo, e o que muda é a ordem na qual ele escolheu. E a pergunta que nós temos que responder não leva em consideração essa ordem. Portanto, o que acontece aqui? Nós sabemos que essas duas escolhas representam o mesmo grupo de skins. Então, dentro dessas 30 maneiras, nós contamos duas vezes este grupo, por exemplo. Isso significa que cada grupo foi contado duas vezes. Portanto, nós temos que dividir o total de maneiras de escolher duas skins por 2, uma vez que nós contamos duplicadamente a situação na qual ele escolhe um grupo de duas skins, como nós vimos nesse exemplo. Então, nós vamos considerar este 30 e nós vamos dividi-lo por 2. Nós vamos obter um total de 15 conjuntos diferentes de duas skins, as quais Júlio pode escolher. E para que isso fique um pouco mais claro, nós vamos apresentar todos esses 15 conjuntos. Então, vamos supor inicialmente que eu fixe a skin de guaxinim. Então, a skin de guaxinim pode ser escolhida com outras 5 skins diferentes. Portanto, aqui nós já temos 5 possibilidades, desde que nós tenhamos fixada a skin de guaxinim. E agora que nós já apresentamos todas as possibilidades nas quais aparece a skin de guaxinim, nós vamos pensar no caso da skin de tubarão. Como a skin de tubarão já foi escolhida com a skin de guaxinim, nós vamos ter mais 4 possibilidades nas quais a skin de tubarão pode ser selecionada juntamente com uma segunda skin. E agora vamos considerar essa skin aqui de sapo. A skin de sapo já foi escolhida com a de tubarão e já foi escolhida com a de guaxinim. Então, como ela já foi escolhida com outras duas, ela tem mais 3 possibilidades de escolhas desde que ela seja fixada. Então vamos pensar agora nessa skin de urso. Bom, a skin de urso já foi escolhida junto com a de sapo, já foi escolhida junto com a de tubarão e já foi escolhida junto com a de guaxinim. Então, como nós já fizemos 3 conjuntos diferentes, ainda sobram outras 2 skins para combinar com a skin de urso, que são a skin do cachorro e a skin do gato. E agora, se nós considerarmos todas as possibilidades de conjuntos de duas skins, fixando a skin do cachorro, nós já temos a do cachorro e a do urso, a do cachorro e a do sapo, a do cachorro e a do tubarão, e a do cachorro e do guaxinim. Falta apenas uma, que é a do cachorro com o gato. E agora vocês podem me perguntar, mas e com relação ao gato? Se vocês observarem, já apareceu o gato com o cachorro, o gato com o urso, o gato com o sapo, o gato com o tubarão e o gato com o guaxinim. E se pararmos para contar aqui, nós já temos um total de 15 conjuntos diferentes que nós podemos escolher, levando em consideração que em cada conjunto nós temos duas skins diferentes. E se vocês observaram, nós poderíamos ter calculado a soma 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Mas o que significam estes números nessa soma? O primeiro 5 seria, por exemplo, todas as possibilidades de conjuntos de duas skins que nós podemos formar com a skin do guaxinim. Vocês viram que nós elencamos 5 possibilidades. Depois, nós elencamos 4 possibilidades de conjuntos utilizando a skin do tubarão, uma vez que uma já tinha sido utilizada. Na sequência, nós contamos mais 3 conjuntos de skins diferentes para formar, considerando a skin do sapo.
E depois nós consideramos mais 2 conjuntos de skins diferentes dos anteriores, nos quais nós escolhemos o urso. E por fim, nós somamos mais um conjunto que envolvia o cachorro e o gato. E assim nós determinamos todos os 15 conjuntos diferentes de duas skins que nós podemos formar a partir das 6 skins que nós tínhamos disponíveis. E é importante ressaltar que a ordem de escolha não fazia diferença, uma vez que um grupo formado pelo tubarão e pelo urso, por exemplo, seria o mesmo grupo formado pelo urso e pelo tubarão, por isso que a ordem não influencia. E quando nós estamos falando de um tipo de problema de análise combinatória, no qual nós precisamos determinar quantos grupos podem ser formados, de modo que a ordem da escolha dos elementos deste grupo não faça diferença, nós podemos utilizar o princípio fundamental da contagem, mas nós também podemos utilizar diretamente uma combinação simples, e é o que nós vamos fazer agora. Então, se nós vamos resolver este problema utilizando uma combinação simples, uma vez que nós já vimos que ela se encaixa nas características que nós precisamos considerar para resolver este problema, primeiro nós precisamos lembrar qual que é a fórmula de uma combinação simples. E na fórmula de uma combinação simples, nós temos que uma combinação de n elementos tomados p a p será igual a n fatorial dividido por p fatorial multiplicado pela diferença entre n e p fatorial. Mas o que significa n e p no contexto do nosso problema? Nós tínhamos inicialmente 6 skins disponíveis, ou seja, um total de 6 elementos, dos quais nós podemos formar grupos que possuam 2 elementos. Ou seja, nós podemos repensar esta pergunta na qual nós temos quantos conjuntos diferentes de duas skins ele pode escolher, e nós podemos reescrever essa pergunta da seguinte maneira: quantos grupos diferentes de 2 elementos Júlio pode formar a partir de um conjunto maior que possui 6 elementos? E dessa maneira nós já identificamos que n é igual a 6 e p é igual a 2. E agora nós vamos substituir esses valores aqui na fórmula. E nós teremos o seguinte: uma combinação de 6 skins tomadas duas a duas. E isso será igual a 6 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por 6 menos 2 fatorial. E nós podemos reescrever 6 fatorial como 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Isso de forma intencional, uma vez que aqui no denominador nós temos 6 menos 2 fatorial, e 6 menos 2 é igual a 4, e nós teremos que calcular 4 fatorial. Por isso que eu afirmei que a escrita desse 4 fatorial no numerador foi intencional, porque eu sabia que no denominador eu já chegaria a 4 fatorial por conta da diferença de 6 e 2. E desse modo nós já podemos simplificar 4 fatorial do numerador com 4 fatorial do denominador. E além disso, 2 fatorial que nós temos aqui no denominador é igual a 2 vezes 1, e 2 vezes 1 é igual a 2. E agora neste ponto nós temos 6 vezes 5 no numerador e 2 no denominador. Nós podemos simplificar o 6 com o 2, e 6 dividido por 2 será igual a 3. Portanto, o que nos resta é 3 vezes 5, e 3 vezes 5 é igual a 15. Dessa forma, nós podemos concluir que são 15 conjuntos diferentes de duas skins que Júlio pode escolher, assim como nós já fizemos também utilizando o princípio fundamental da contagem. E quanto a você? Qual das duas formas de resolver este problema você considera mais fácil? Utilizando o princípio fundamental da contagem ou utilizando a combinação simples? Deixe sua opinião nos comentários. E se você resolveu este problema de uma maneira diferente, ou se ainda tem alguma dúvida em algum ponto dessa resolução que eu apresentei, não deixe de escrever nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes estratégias e ideias que podem ajudar a resolver um mesmo problema. E não se esqueça também de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades que são postadas diariamente. E não deixe de conferir as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.